Vamos dar início à nossa aula então, turminha? Comecem pelo cabeçalho, escrevam aí a data de hoje, 15 de maio de 2020, hoje é sexta-feira e o clima como está. Nós vamos trabalhar aí, na nossa disciplina de ciências, continuidade da aula passada, tá? Nós vamos continuar falando sobre os seres vivos e agora a gente vai falar sobre os seres vivos no meio ambiente, tá? Nós vamos trabalhar com o livro de projetos integradores das páginas 58 até 62. Então, para a gente começar, vocês vão assistir aí um videozinho onde a professora vai explicar para vocês um pouco mais sobre seres vivos e seres não vivos. Seres vivos e não vivos. Em nosso planeta, temos seres vivos e não vivos. Seres vivos são os animais, as plantas. E os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem, como os animais, fungos, plantas, algas, protozoários e bactérias. Os seres não vivos são aqueles inanimados que não possuem vida, mas que também são da natureza, como o ar, a água, o solo e as pedras. Existem ainda os objetos criados pelo homem que não são vivos. Seres vivos precisam dos seres não vivos. Não esqueça, o ar também não possui vida, mas homens e animais precisam dele para sobreviver, bem como da água e da terra. Preserve a natureza. Nossa vida depende dessa ideia. Agora que vocês já assistiram o videozinho, entenderam um pouco melhor sobre esses seres aí, vivos e não vivos, nós vamos pegar o nosso livro de projetos integradores lá na página 58 para a gente iniciar nossas atividades. Então aí, na primeira página, tem um texto sobre o meio ambiente, tá? Então nós vamos ler juntos e depois realizar as próximas atividades. O ambiente do quintal. De que vive essa aranha? Perguntou o avô. Ela come os bichinhos que caem na teia. Ontem ela pegou até uma borboleta pequena que vinha voando. Muito bem, disse o avô. Já vi que você é muito observador. A aranha come pequenos insetos e assim consegue a energia de que precisa para viver. Mas e os insetos que ela come? De onde tiram a sua energia? Acho que eles comem plantas. Os gafanhotos eu já vi que comem folhas. As borboletas, acho que comem flores. Não comem flores, não. Elas sugam o néctar, isso é, essa água açucarada que existe dentro das flores. O açúcar é o que lhes dá energia. E o beija-flor também? Perguntou Henrique. Sim, o beija-flor, as abelhas e muitos outros animais vivem do néctar que colhem nas flores. E as minhocas comem o quê? Comem folhas mortas, respondeu o avô. E as galinhas comem as minhocas, completou o Henrique. Agora aí na página 59 a gente vai começar a realizar as atividades que estão relacionadas ao texto que a gente acabou de ler. Acompanhe a leitura do texto e responda. Que seres vivos são citados no texto? Então, lá no texto são citados alguns seres vivos, vocês vão escrever aí nessas duas linhazinhas, tá? Faz com a letrinha bem pequenininha, porque eu acho que vai ficar um pouquinho apertado, tá bom? O texto fala de várias relações entre os seres vivos e o ambiente em que eles vivem. Desenhe uma delas. Então, eles falam ali sobre alguns ambientes, os seres vivos, o que eles comem. Vocês vão escolher um ali que vocês acharam mais interessante, que vocês mais gostaram e vai desenhar aqui nesse espaço. Um desenho bem bonito e bem caprichado, tá bom? E na 3 e na 4, ó, lembra do nosso símbolozinho? A gente só vai fazer uma conversa, tá? Então, agora, compartilhe com um colega o seu desenho. Será que todos os seres vivos se relacionam com o ambiente em que vivem? Então, vocês
Se quiserem me mandar as fotos para a gente compartilhar lá no grupo para os colegas verem o seu desenho, manda para mim que depois a gente vai compartilhar, tá bom? O que você sabe sobre a preservação dos ambientes em que vivem os seres vivos? O que mais você gostaria de saber? Então, o que vocês sabem sobre a preservação dos ambientes? E o que vocês gostariam de saber? Converse aí com os pais de vocês, quem quiser mandar essas perguntas, essas respostas para a professora, vou gostar bastante, tá? E aí, tá falando sobre alguns conteúdos, algumas etapas que a gente vai trabalhar nesse projetinho, tá? Como podemos cuidar do ambiente em que os seres vivos habitam? Os seres vivos retiram do ambiente os recursos de que precisam para sobreviver. Neste projeto, criaremos uma personagem e uma história para mostrar algumas formas de preservar o ambiente, das alterações que influenciam a vida dos seres vivos. Então, aí vão colocar o início do nosso projeto, né? E o final a gente coloca quando a gente terminar. Então, este projeto ele é composto de 5 etapas e vamos ver quais são elas. Etapa 1, conhecendo os seres vivos. 2, do que os seres vivos precisam. 3, o que influencia a vida dos seres vivos. 4, as pessoas influenciam o ambiente. E 5, criando um super-herói. Na etapa 1, que nós vamos trabalhar hoje, a gente vai trabalhar sobre conhecer os seres vivos, tá? Então, vocês vão precisar de blocos de anotações, revistas para recorte, tesouras com pontas arredondadas para não se machucar e cola, tá bom? Então, para cuidar dos ambientes, precisamos conhecê-los. Que tal visitar um ambiente e investigar os seres vivos que encontramos nele? Então, aí, na A e na B, tem uma proposta do professor levar vocês para algum ambiente para poder observar. Como nós não estamos na escola, vocês vão observar aí em casa algum ambiente que vocês têm, onde tem alguma área que vocês possam observar os seres vivos. Lembra que seres vivos é tudo aquilo que tem vida, né? Então, uma minhoquinha, uma mosca, uma formiga, insetos, passarinhos, cachorro, gato, plantas, tudo são seres vivos, tá bom? Vocês vão observar em silêncio e vai anotar tudo que vocês observaram. Os seres vivos que vocês viram, os sons, as cores e os odores. O que são odores? Os cheirinhos que vocês sentiram ao observar esse ambiente, tá bom? E vocês vão anotar ele neste quadro aqui. Então, vocês vão colocar o nome do ser vivo que vocês observaram e quais as características que ele tem. Como ele era, como que era a cor, o cheirinho que você sentiu, ou se ele não tem cheiro. Então, vai colocar as características desses seres que vocês observaram, tá bom? Quem só viu um ser vivo, coloca um. Quem viu 2 ou 3, pode colocar aí todos os que você conseguiu observar, tá bom? E agora vocês vão responder oralmente. Você identificou animais e plantas entre os seres vivos? E agora vocês vão pesquisar imagens dos seres vivos que podem ser encontrados no ambiente observado por você e recortar e colar aqui embaixo. Então, esses seres vivos que vocês conseguiram identificar aí nesse ambiente, vocês vão tentar encontrar em revistas e jornais aí, vai recortar eles e colar aqui. Se você não conseguir encontrar eles em jornal ou revista, você pode fazer o seu desenho aqui também. Tá bom, pessoal? E aí, no caderno de vocês vão copiar essa perguntinha e vai fazer o exercício aí no caderninho. Circule os seres vivos do texto na página 58, vai copiar e separar as sílabas. Então, para circular lá no texto, vocês vão circular todos os seres vivos. Só que na hora de copiar, você não precisa copiar as palavrinhas repetidas, tá bom? Vai copiar só uma palavrinha se tiver mais repetidas. E depois vai separar as sílabas na frente. Certo, pessoal? E por fim, a nossa tarefinha, uma tarefinha bem legal e também vai auxiliar muito a vocês conhecerem um pouquinho mais sobre os animais. É um jogo da memória dos animais e toda vez que você encontrar um parzinho,
ele vai dar alguma explicação sobre esse animal, alguma curiosidade sobre ele. Além de vocês aprenderem bastante sobre os animais, ainda vai ser uma forma divertida de vocês concluírem a nossa aula de hoje, certo? Vocês vão gostar bastante. Espero que vocês gostem também da aula de hoje, façam os exercícios com bastante atenção e daqui a pouco a gente volta para a correção.